Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o Bloomcast, o primeiro episódio, o podcast onde a gente vai discutir de maneira descontraída alguns assuntos relacionados à comunicação que impactam a forma como a gente consome e como a gente faz conteúdo no digital. E hoje eu tô aqui com a Thaline. A Thaline é uma colega aqui de equipe, mesmas pessoas que vão estar aqui, né? A gente quer que vocês conheçam a equipe, conheçam as nossas ideias de maneira plural. E hoje eu, Rodolfo, estou aqui com a Thaline, né? A Thaline, eu vou pedir para ela se apresentar, para ela contar para vocês o que ela faz aqui na Bloom. Eu sou gerente de conteúdo aqui na Bloom, estou na agência desde 2019, comecei como copywriter e agora faço gerenciamento de contas. O que mais que eu faço? Produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo produzindo e coordenando o conteúdo, né, dos seus clientes. Atualmente ela tem uma conta grande aqui, né? Ela cuida sozinha. E eu trouxe aqui a Thaline porque, assim, eu só vejo a Thaline quando a gente está se encontrando presencialmente. A Thaline é uma pessoa que eu considero ela uma pessoa low profile e eu trouxe ela justamente porque isso se conecta com o assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é slow content, né? O slow content, na verdade, ele é uma tendência aí das pessoas quererem consumir o conteúdo de uma maneira, num ritmo, digamos, normal, né? Hoje em dia a gente tem uma aceleração dos conteúdos, a gente tem essa formatação dos conteúdos para eles serem cada vez mais curtos, cada vez mais resumidos, para você passar logo pro próximo. E a gente que tá aí na internet consumindo conteúdo, consumindo e fazendo conteúdo, né? A gente tá se enquadrando cada vez mais em formatos onde a gente tem que convencer a pessoa num formato, convencer a pessoa nos primeiros 3 segundos, né? Mas onde que a gente vai parar com isso, né? Hoje em dia, até a música, ela já está sendo acelerada, né? Os artistas já lançam muitas vezes para viralizar a versão speed up, né? Que é aquela versão da música acelerada, porque as pessoas, de fato, elas estão ficando com esse pensamento acelerado. Elas já assistem filmes na velocidade 1.5, elas preferem pessoas que falem mais rápido, que cheguem logo nos assuntos. E até mesmo para site, né, quando a gente está falando de conteúdo escrito, o Google já pede hoje em dia no SEO que a gente tenha aquele resumo do conteúdo, que é o que ele vai mostrar muitas vezes para satisfazer a pessoa que não quer nem entrar no link. Você já tem ali o resumo do teu texto estruturado em tópicos para você já saber o que tem e você direto ao ponto, né? Então as pessoas já estão sendo acostumadas a não consumir o conteúdo completo. Mas o que aconteceu? Esses dias eu estava rolando pelo TikTok, eu estava vendo, passou por mim o conteúdo do Fábio Haig. O Fábio Haig, ele é um designer muito conceituado de tipografia. Eu conheço o Fábio Haig de nome e eu não sabia qual era o rosto dele. Então, naquele primeiro momento eu fiquei muito interessado em descobrir quem ele era, descobrir como ele falava e tal, e o assunto também que ele estava falando ali me interessava muito. E como que era o conteúdo dele, né? Porque do nada, assim, Fábio Haig passando ali por mim, assim, o algoritmo finalmente entendendo o que eu gostava de consumir. Só que o Fábio, ele fez um vídeo explicando lá um caos, né? E ele falava de maneira lenta, não lenta, mas assim, no ritmo dele. O vídeo não tinha trilha, não tinha edição, não tinha corte. E ele falava ali por um tempo que pro TikTok já é considerado bastante longo. Então o vídeo dele tinha de 2 a 3 minutos. E muito curioso do jeito que eu sou, eu fui parar nos comentários e alguém comentou assim: poxa, é como se fosse um oásis ver alguém produzindo um conteúdo que é para ser consumido num tempo normal, né? Falar num tempo normal, num ritmo normal. E aí me veio a chavinha, né? Poxa, essa coisa do slow content é uma realidade e tem demanda. Então eu queria saber, Thaline, você como uma pessoa que eu considero low profile, como é que você vê isso no impacto nos conteúdos? Como é que é a tua forma de consumir conteúdo hoje? O fato de você não estar sentindo sempre essa necessidade de ser vista nas redes sociais, tem alguma coisa a ver com a forma como você consome conteúdo? Então, Rodolfo, apesar de realmente ser uma pessoa low profile, no sentido de não postar muito nas redes sociais, eu sou o que a gente chama na internet de cronicamente online. Isso quer dizer que eu consumo muito conteúdo, estou presente em praticamente todas as redes, e apesar de saber que eu passo muito mais tempo online do que a maioria das pessoas em geral, eu vejo que o conteúdo que eu consumo vai na contramão dessa febre dos vídeos curtos. Se aproxima muito mais dessa ideia realmente da desaceleração de conteúdo. Eu consumo muito YouTube, vídeos que geralmente têm mais de 10 minutos, e o que é para as pessoas que consomem TikTok, uma eternidade.
acostumados com vídeos de 30 segundos, às vezes até menos, né? Então, esse assunto envolve, para mim, muitas questões complexas. Por exemplo, o vício das pessoas nessas plataformas, que acaba impactando muito na capacidade, às vezes, da pessoa consumir um filme, uma série, Se assim. concentrar, né? Exatamente. Muitas pessoas não conseguem, eu vejo isso principalmente nas pessoas mais jovens, às vezes nos adolescentes, eles não conseguem assistir uma série. Para eles, muitas vezes, muitos, né, é impensável. Então, eu considero um problema que precisa de atenção, né, porque a vida real ela não é em 2x, a escola não é em 2x, a faculdade não é em 2x, o trabalho não é em 2x. Então, eu acho que isso pode causar prejuízos reais. E eu não tô falando aqui que tem que acabar com o TikTok, o Reels, os Shorts ou similares, né? Mas eu acho importante dar atenção para isso, dosar para não perder a mão nesse estilo de consumo, sabe? E talvez até as pessoas comecem a se preocupar com isso justamente por conta do impacto na vida real, né? Essa é a questão da ansiedade. Eu vejo que isso está acontecendo comigo, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar no que faz sentido para cada produtor de conteúdo também, né? É uma coisa não provocar a ansiedade nas pessoas, mas ao mesmo tempo não fugir do que você é como produtor de conteúdo. Eu falo isso como consumidor e como produtor do TikTok. Eu tô sempre acelerando o meu conteúdo. Eu sei que eu acelero o meu conteúdo porque eu sei que eu tenho que, assim, eu não quero perder o público, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que fala um pouco mais acelerado, eu tenho as ideias um pouco mais aceleradas. Dificilmente você me veria falando de maneira muito devagar, mas ao mesmo tempo eu gostaria de que eu pudesse ter mais tempo para falar com as pessoas, como a gente está aqui no podcast. Isso é uma coisa que eu até gosto bastante, que o podcast é um formato longo e isso tem funcionado muito, né? E assim, o podcast, eu acho que ele funciona muito também no YouTube, porque o YouTube ele tem ficado cada vez mais longo, né? A média de um vídeo hoje no YouTube, ele chega a passar, tem canais grandes aí que tem vídeos interessantíssimos que dá o tempo de um filme, às vezes 1h30, 1h40 de conteúdo, e é muito bom. O próprio Diva Depressão, que é um canal muito, que acho que todos nós aqui da equipe consumimos, gostamos, assim. E eu tava vendo outro dia, eu me peguei num dilema, né? Eu comecei a assistir um canal de uns brasileiros que eles moram em Nova York, e eu comecei, e eu me interessava pelo conteúdo deles, mas eu comecei a perceber que eu não tava. Eu tava sempre clicando nos vídeos deles, mas sempre alguma coisa me incomodava. E o que tava, depois que eu acabei descobrindo que tava me incomodando? Era o fato deles me fazerem a me obrigarem a olhar para a tela, porque muitas vezes nos vídeos deles, em momentos de transição, em que eles estavam fazendo aquela sequência de mostrar vários pedaços do dia deles, em vez de eles falarem para a câmera, eles colocavam uma legenda, era tipo um texto na tela, como os filmes antigos, né? E aquilo me incomodava, e eu demorei a entender o que era. Era justamente isso, era o fato dele me obrigar a olhar para a tela, me obrigar a ter atenção. E eu trabalho muito com o YouTube ligado, porque as ideias vão entrando e tal, eu vou me alimentando e eu gosto de uma coisinha assim. E às vezes é um vídeo, principalmente eu prefiro vídeos que não tem imagem, que eu prefiro a pessoa falando, né? Só que assim, é bom ver o mundo também, é bom ver as coisas, é bom você parar e fazer uma única coisa. E a gente tá sempre sendo provocado, a gente quer essa coisa de tipo de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então a gente deixa um podcast, às vezes deixa uma música enquanto tá trabalhando, enquanto tá escrevendo, enquanto tá fazendo várias coisas, né? Para a gente ter no final do dia aquela sensação de que a gente fez muita coisa. Mas eu queria saber de você também, Thaline, você como a produtora de conteúdo para os nossos clientes, eu conheço, eu sei que cliente que você faz, e é um cliente que muitas vezes o assunto exige explicação, exige contexto e tal. Como que é para você ter que, às vezes, reduzir o conteúdo simplesmente para não perder a audiência, sabendo que você, às vezes, precisa de dar contexto, precisa de dar informação, precisa dar fonte, para que você não seja visto como um conteúdo raso? Então, no início era bem difícil para mim. Constantemente eu recebia feedback, né, dos revisores de que eu precisava diminuir esse conteúdo, que estava muito grande, às vezes nem cabia ali na legenda do Instagram. E vídeo também, né? O videomaker falando que estava muito grande o texto, eu precisava diminuir. Mas eu me adaptei. Hoje eu lido bem com isso. Eu tento entregar o máximo de qualidade dentro do que cabe.
E eu acho que dá para entregar conteúdo de valor quando a gente constrói uma boa narrativa. E assim, isso também de fato é um desafio para o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que trabalhar ao ponto de desenvolver essa qualidade no nosso trabalho, né? Porque existe a exigência do mercado, e ao mesmo tempo eu acho que é uma habilidade interessante da gente ter, né? A gente saber enxugar o conteúdo. Eu lembro que na época da faculdade eu tive uma professora de redação que ela sempre mandava a gente enxugar. Ela falava: se você pode falar com 3 palavras, você não precisa falar com 5. Claro que isso vai de caso a caso, de formato a formato. Mas é importante a gente também saber ser sucinto, mas é importante a gente também saber ser sucinto para que a gente seja acessível na comunicação, para que a gente não vire uma comunicação pedante, né? Mas, Thaline, como é que tá a questão do teu consumo de conteúdo? Você se preocupa em não se tornar uma pessoa ansiosa? Você se pega, por exemplo, se corrigindo, fala assim: não, agora eu tô fazendo coisas demais, agora eu vou simplesmente parar e olhar pra tela. Você se pega se corrigindo nesse nível, assim? Bastante. Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho diagnóstico tardio de TDAH, e eu estou compartilhando isso para dar um contexto, né? Que apesar de ser comum muitas pessoas se viciarem na rede social, no TDAH pode virar um hiperfoco e ser mais forte do que geralmente é. E quando surgiu a plataforma do TikTok uns anos atrás, eu lembro de ter um hiperfoco fortíssimo nessa rede social. Eu passava horas do meu tempo livre ali até eu perceber que isso era um problema e começar a controlar isso. Então, realmente, eu me corrigi nessa parte já anos atrás. Eu ainda consumo conteúdo no TikTok, no Reels, mas hoje em dia eu não passo mais horas ali, é um negócio que eu dou uma olhadinha e já saio, e então eu acho legal a gente ver como é possível quebrar esse padrão, né? E um padrão que eu notei é que hoje em dia, quanto mais tempo eu passo na timeline infinita ali de vídeos curtos, principalmente consumindo um conteúdo mais fútil, digamos assim, né? É porque meu humor tá pior, minha vontade de estar ali na vida real tá mais baixa, uma saúde mental mesmo mais fragilizada naquele momento. Eu notei esse padrão. Então, o que eu posso dizer é que eu torço muito para que as pessoas resgatem cada vez mais o hábito de consumir conteúdos longos que permitem a gente mergulhar nas complexidades dos assuntos e além do raso, do esquecível. Ficou profundo, hein? Era pra ser descontraído, mas assim, eu tenho certeza. Isso vai virar corte, isso tenho certeza. E assim, agora pra finalizar, né, a gente vai pra um quadro que a gente pretende fazer toda vez aqui. Eu nomeei com muita preguiça, chamado de futurologia. É, eu quero saber como que você acha. Thiago, primeiramente, bota uma vinheta aí. Quero saber como é que você acha que esse assunto vai ser tratado, a coisa do slow content vai ser tratado daqui a um ano. Daqui a um ano a gente vai estar falando desse assunto como? Olha, eu vejo que, como eu falei lá no começo, principalmente as pessoas mais jovens estão mais ligadas ao conteúdo curto. Então, pode ser que seja realmente algo que as pessoas mais velhas vão continuar consumindo mais e talvez os mais novos não. Gosto de acreditar que não seja algo fadado a acontecer. Igual eu falei, não quero que pareça, nossa, ela é contra os conteúdos curtos. Não sou. Gosto, inclusive, de consumir, como eu falei, e dá para fazer de um jeito legal. Mas eu acho que a gente precisa olhar muito para a forma desse conteúdo ser consumido. Hoje em dia, tem até estudos de como o vício nos conteúdos curtos pode afetar o cérebro das pessoas. E Resta saber se as pessoas estão prestando atenção nesses estudos, né? exatamente. Então eu acho que a gente precisa olhar mais para isso e eu tenho essa esperança de que a gente não viva daqui um ano num mundo onde todo mundo só consome o curto e cada vez menos pessoas jovens assistam filmes, como já está acontecendo. Então, eu gostaria muito que daqui a um ano eu visse pessoas que hoje em dia falam: nossa, como que você para e assiste e maratona uma série?
Eu gostaria que essas pessoas aprendessem, porque eu acho experiências muito legais. E igual eu falei do conteúdo raso, eu gosto muito de conteúdos diversos, assim. Eu assisto desde algo que as pessoas podem achar mais fútil, uma reação a memes e coisas assim, em lives. Mas eu também assisto coisas mais complexas, um canal de filosofia, um Ludo Viajante, um canal de ciência, Ciência Todo Dia. São canais que são favoritos, né? Então, eu acho que são experiências que formam a nossa identidade, que preenchem muitas lacunas, assim, e eu acho que esse tipo de experiência vale a pena para todo mundo. Então, eu gostaria muito que não fosse só o TikTok, o Reels e o Shorts, o Kawaii, seja lá qual seja essa plataforma, Que a gente a, possa ter variedade, né? e que a gente possa equilibrar as coisas mesmo. Eu vou responder essa pergunta também, porque eu acho que, não necessariamente pessimista, mas eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido. Eu acho que toda vez que a gente tem uma tendência crescente, eu acho que a gente tende a ver as pessoas mercantilizando isso, né? Então, assim como a gente tem hoje pessoas que são ditas especialistas, assim, eles ficam lá falando, não, você tem que fazer, é assim que você tem que fazer o seu Reels, tal, porque você tem que pôr o gancho aqui, você tem que finalizar assim e tal, e acho que isso, e eles já estão nessa tendência, tipo, de encurtar, de usar a música viral, assim, de formatar tudo, né? Eu acho que vai ter gente embalando esse formato, porque vão pegar essa tendência, da mesma forma como como o streaming veio para revolucionar a música e de repente as pessoas começaram a ser saudosistas. Então começou a surgir o que? A indústria do vinil, a indústria do cassete. É uma indústria milionária, ela não representa o todo, mas ela representa uma indústria. Ela representa uma fatia de mercado que começou a ser útil, né, para muitas pessoas ganharem dinheiro. Então, eu acho que o slow content vai virar um nicho de conteúdo em que vai ter gente especialista nisso e a gente vai ter isso como um dos formatos. O que é uma pena, porque, como você falou, a gente vem de uma geração onde a gente já experimentou o conteúdo um pouco mais lento e a gente foi vendo as coisas se acelerarem. Então a gente entende os malefícios que isso tem. Hoje mesmo eu recebi um comentário no TikTok e eu respondi achando graça e tal, mas várias pessoas vieram abaixo do comentário falando, não, mas ele explicou isso no vídeo, explicou tal ponto. Aí ele falou, não, mas é que na real eu pulo pro final para ver o resultado. Então, assim, as pessoas estão pulando pro final, as pessoas estão acelerando e isso vai causar algum problema e assim, de alguma maneira isso vai ter um impacto nas marcas. Ou as marcas vão começar a sentir que existe uma perda muito grande em você provocar a ansiedade das pessoas, ou as próprias pessoas. E eu acho que as próprias pessoas também podem começar a sentir que elas querem talvez um pouco mais de profundidade para não se perderem totalmente na vida, né? Para voltarem a ter controle da própria situação, né? Porque eu acho que o conteúdo está ditando como a gente vive, né? A aceleração das coisas está ditando como a gente vive. E às vezes a gente vai pela onda porque é o que está de volume ali e não necessariamente é o que a gente gostaria, né? Eu gostaria de ter uma vida mais desacelerada em termos de conteúdo, mas eu sei que já sou uma vítima de quem quer consumir o conteúdo, não tem mais tanta paciência assim para chegar até o final. Para mim, assim, sei lá, se a pessoa já colocou tudo que ela tinha de ideia até a metade do vídeo, provavelmente dependendo do vídeo, eu não vou assistir até o final. Então, assim, espero que seja um formato que ganhe força, né? Ainda que ele se mercantilize a partir disso. Bom, e assim se encerra o podcast mais curto do mundo. Assim como a gente estava falando aqui de slow content, esse conteúdo para um podcast não é slow, mas vou pedir para a Thaline agora se despedir, dar um tchauzinho para vocês. Bom, galera, foi um prazer trazer esse papo e eu espero que, se você tá viciado aí nessa timeline infinita, que te faça pensar um pouco, pesquisar sobre o assunto, dar uma lida nos estudos. E é isso. Um abraço. Bom, e se você aí tá produzindo conteúdo, experimenta tentar ser slow um dia para ver como o teu público reage, né? Tem que ir testando também, tem que sentir. Se você sente que tem uma profundidade, né? Explora a tua profundidade, né? A gente tem cliente aqui na Bloom que tem esse estilo e dá muito certo, né? Essa é uma pessoa que
que eu não vejo ela acelerando e picotando o texto, assim, e tal. Então, teste aí. A Thaline vai voltar aqui mais vezes. Meu desejo é que toda a equipe Bloom venha um dia. E eu espero que, se você gostou, deixe um comentário, deixe pergunta, deixe principalmente o seu like também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tá bom? A gente se vê daqui a 15 dias no próximo episódio.